A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na primeira carta de João, capítulo 1, verso 6, aonde diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Que verso poderoso, maravilhoso! Se dissermos, é uma condicional se, uma preposição condicional se, dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, ou seja, dizemos uma coisa e fazemos outra. Mentimos e não praticamos a verdade. Cabe ao cristão ser verdadeiro, tanto nas palavras quanto nas ações. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quero meditar no dia de hoje a preposição condicional se na primeira carta de João. Se em 1 João. Aqui temos se dissermos. Há mais de 31 conjunção, essa preposição condicional se na carta, mas eu vou mencionar apenas 12. Primeira João 1,6, se dissermos. 1 João 1,7, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz, se dissermos, se andarmos. Vamos a 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha só, se dissermos, se andarmos, se confessarmos. 1 João 2,1, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então, olha só, se dissermos, se andarmos, se confessarmos, se alguém pecar, temos um advogado. 1 João 2, verso 3, está escrito: nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Se guardamos os seus mandamentos, então nós o conhecemos. Note que aqui não é um conhecimento teórico, mas sim um conhecimento prático. Dizemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Se dissermos, se andamos, se confessarmos, se guardamos. Vamos a 1 João 2,18. Filhinhos, já é a última hora. E como vis que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo. Olha o perigo de se fazer anticristo. Se dissermos, se andamos, se confessarmos, se alguém, se guardarmos, se tem feito. Que nós possamos se fazer crentes, fiéis, santos, e não se tem feito anticristo. 2,19, 1 João 2,19, saíram de nós, mas não eram de nós. Se fossem de nós, ficariam conosco, mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Se fossem, se dissermos, se andamos, se confessarmos, se alguém, se guardarmos, se tem feito, se fossem. 1 João 2,24.
Portanto, que desde o princípio ouvis, permanece em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvis, também permanecereis o Filho e no Pai. Se em vós permanecer, se em vós permanecer. 1 João 5, verso de número 9. 1 João 5, 9, lemos assim: Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é esse, que Deus, seu Filho, testificou. Se recebemos, se dissermos, se andamos, se confessamos, se alguém, se guardamos, se tem feito, se fossem, se em vós, se recebemos. Vamos a 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se pedimos. Olha aí, se dissemos, se andamos, se confessamos, se alguém, se guardamos, se tem feito, se fossem, se em vós, se recebemos, se pedimos. Verso 15, primeiro, e se sabemos, se pedimos, se sabemos que nos ouve tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as nossas petições que lhe fizemos. Que segurança maravilhosa é saber que ele nos ouve segundo a sua vontade e saber que já alcançamos, se sabemos. Se dissermos, se andamos, se confessarmos, se alguém, se guardamos, se tem feito, se fossem, se em vós, se recebemos, se pedimos, se sabemos. E vamos para 1 João 1,4, onde lemos: essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Vosso gozo se cumpra. Que a palavra de Deus, o gozo de Deus, a graça de Deus, as revelações de Deus se cumpra em sua vida. 12 condicional, se em 1 João. Se dissermos, se andarmos, se confessarmos, se alguém, se guardamos, se tem feito, se fossem, se em vós, se recebemos, se pedimos, se sabemos, se cumpra. Que Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre lá, subscreva, que Deus te abençoe, se você se inscrever. Amém.